Neste vídeo eu tenho aqui um distribuidor de platinado também, só que ele é um 0,47. E teve um comentário no vídeo aonde eu exemplifico como você colocar no ponto sem a necessidade de uma pistola de ponto. Óbvio que não tem como ficar igual com a pistola, mas já é 1000 vezes melhor do que você ficar rodando o distribuidor para lá e para cá. Como que seria? Você coloca no ponto lá na polia e aí você vai e coloca o rotor apontado. Neste caso, ele tem esse risco aqui. Mas, por exemplo, no da aranha, que é o indutivo, você deixa ele reto aqui. Por isso que tem distribuidor que fica assim e a gente muda para que você consiga ter esse alinhamento. Aí o cidadão falou: quem que te falou que a faísca sai pelo meio do rotor? Evidentemente que isso eu não tenho como saber para onde que ela vai sair. E o porquê disso? Porque quando você adianta o ponto, provavelmente a faísca vai pegar um caminho mais à esquerda, mais à direita, talvez no meio. Por exemplo, eu tenho este rotor aqui, que é possível ver que nessa direção aqui está mais marcado do que no canto. E esse outro aqui, por exemplo, já é mais aqui, que tem uma sujeirinha, como se fosse a faísca saindo. Esse aqui já é mais no meio, que tem aqui uma marca, porque a faísca vai deixando marca com o tempo. Aí eu tenho, por exemplo, esse aqui, que também é mais no meio. E eu tenho esse outro aqui, que é novo e ele é bem maior do que esses daqui. Então o que acontece? Se eu tenho um ponto, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja o pino na tampa. Se você tem um distribuidor que adianta muito, vai acontecer isso, o pino vai ficar parado, o rotor vai lá. A faísca vai ter que pular para cá todo esse tanto. Então eu tenho uma perda de potência. Então é evidente que eu não posso ter um rotor que avança muito, senão eu perco a referência do salto da faísca. Que o ideal é que fique entre o meio e o canto aqui do rotor. Só que, quando eu estava falando a saída pelo meio, o que que é? É uma referência. Não quer dizer que vai sair aqui o tempo todo. É a mesma coisa numa regulagem de válvula. Quando a gente fala PMS 0 grau, o que que é PMS 0 grau? É a polia. Aí lá no parafuso de válvula, que é esse aqui, o que que vai acontecer? Você vai poder colocar com 5, com 10, com 15, com 1 milímetro de folga, com 0, o jeito que você quiser. Mas a referência para você chegar lá é qual? 0 grau na polia. A mesma coisa acontece aqui, que é o que? A referência. Então o rotor aponta para onde? Aponta para o pino, ou seja, aponta para a aranha, que a aranha aponta para o pino fixo, que o pino fixo vai apontar ali para a tampa, e a tampa vai ir para o cabo de vela, que vai chegar no cabo e vai passar para a vela. Então, o que que é isso? É uma referência. Ah, mas o ponto não é aqui. O ponto ele é sempre um pouquinho antes do pino. Sim, mas você usa a referência. Então, ou seja, é melhor você ter uma referência do que você não ter nada e ficar girando o distribuidor para lá e para cá. Então, é sobre isso, são referências. Porque eu não sei
Para onde que vai sair a faísca? Aqui. Então a gente toma o centro. Depois, aí quando você vai fazer as regulagens de ponto, poderá ser um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá. Cada situação será uma situação. Por isso que a gente tem essas pontas queimadas diferente aqui nesses rotores. E o que isso acontece? Que tudo isso aí está ligado à curva de avanço e o tanto que o distribuidor avança. Então não é uma coisa que seja fixo, porque não é fixo. E a faísca ela sempre vai tender a sair no lugar mais fácil. Entretanto, quando eu digo, por exemplo, aqui, apontado, significa que a ponta do rotor vai apontar aqui, neste caso. Mas, em muitas situações, o ponto aqui ele fica apontado para o 3 e não para o 1. Porque ou o pinhão lá foi montado diferente, ou aqui está invertido. Aí depois você tem que arrumar, ou você deixa do jeito que está. Isso é normal. Porque quando a gente fala assim, são referências. Para quê? Para que você saiba que você tem a aranha, tem o ponto e aqui. Então, quando tiver mais ou menos aqui assim, é o ponto que vai ter o salto da faísca, porque não é aqui. É sempre um pouquinho antes. Quando o sistema está bem sensível da aranha, o que acontece? Você coloca, ele vai para o lado, olha lá, o imã puxa ele. E é assim. Aí para você saber o salto da faísca certinho e tal, aí a gente tem que ter outras ferramentas que não é o caso que a gente vai fazer agora. O fato é o seguinte, a gente vai pegar esse distribuidor, que é o 047, e vamos abri-lo para a gente ver que tipo de peso que tem aí dentro. Eu já tirei a mesa, e ela até tá boa, mas ninguém por aqui quer mais usar platinado. Então agora o que acontece? A gente tem essas molas, e vamos ver qual é o peso que temos aí dentro. Aqui eu já tirei as molas, já tirei o anel que fica aqui elástico, e agora vamos puxar aqui para a gente poder ter acesso. Aqui já saiu um e tem o número 1. Lá no 035, que foi o que eu havia colocado nesse distribuidor, também tem o peso 1. E agora vamos tirar o outro. E eu já vi que também é peso 5. Só que ele é simples. E o peso 1 duplo. Então esse aqui é da curva de avanço do distribuidor 047. Eu não vou desmontar mais, porque o que eu preciso eu já tirei. Uma coisa que sempre é bom ter são esses anéisinhos que ficam aqui. Só que como eles já estão bem usados, então é bom tirar com jeitinho, porque eles são embaixo aqui, para o peso ficar um pouco mais alto. Então eles são como se fosse um espaçador. Então é interessante ter. Agora o resto a gente não vai usar, porque não vamos mais ter distribuidor com platinado. Então eu tenho vários aqui deles. E a gente está mudando os pesos então para esse tipo de distribuidor. E o porquê isso? Para deixar com uma curva de avanço um pouco mais legal do que
com aqueles pesos mais leves, que é ideal para quem vai usar veículos que vai usar combustível álcool. No nosso caso, que é a gasolina, então acaba tendo um probleminha que se avança pouco, não é legal. Se avança muito, também não é legal. Se você usar uma curva de avanço de carro a álcool na gasolina, não é legal. Aí tem umas pessoas que dizem assim, ah, mas aí vai bater pino e tal. Não, não vai. É só você fazer o negócio direitinho que não vai ter problema. Porque se você tiver um carro que está avançando muito, aí sim vai bater pino, não é bom. Mas a ideia aqui é outra, é a gente ter uma curva de avanço mais linear que o álcool não consegue dar pra gente aí até então. Então aqui a gente tem um peso 1,5. Segundo o meu amigo Rafael Lamboia, pela curva de avanço que ele me passou, esse 0,47 é de carros 1.600, Fuscas 1.600 com um carburador. Nesse aqui a gente colocou o 0,35, que é dos Fuscas também 1.300. Porém, aqui já é do 1.600. Eu preferi e gostei bastante da curva de avanço que está nesse distribuidor. Porém, no vídeo passado eu mudei a curva de avanço de um distribuidor pirata da Euro e coloquei no meu carro, está funcionando bem. Eu gostei bastante dessa curva de avanço, tanto que agora já estou separando aqui para ter as peças à mão. Na hora da montagem, você fica atento que se você montar isso aqui invertido, o ponto vai ficar invertido lá no carro e aí você vai ter que mudar cabo de vela e tal. E aqui você invertendo te dá duas opções. Se o ponto fica desse lado, invertendo lá embaixo ele vai aqui. Se o ponto estiver aqui, ele vai para lá. É as opções que você tem. Se você quiser mudar uma outra opção, aí você tem que sacar o pinhão do distribuidor, realocar ele e deixar na posição que você quer. Desde que você monte tudo certinho, seguindo as referências, vai dar certo. Em um futuro meio próximo, a gente vai usar esses pesos para um distribuidor que vai ser dupla carburação aí o motor. E aí a gente vai fazer essa alteração, eu já estou me adiantando. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E até um próximo vídeo.